A gente traz de novo aqui a classificação, tá? Do campeonato. E a gente situa a volta do Sport ao G6. Uma volta quase que dramática, eu diria, porque não foi uma rodada tão perfeita como vinham sendo as rodadas anteriores. Nas rodadas anteriores, o Sport vencia e o entorno do Sport parava, tá? Dessa vez a gente viu, Cássio, Vila Nova ganhando. Aliás, Vila Nova empatando com o Operário foi um resultado positivo, mas a gente viu Novo Horizontino vencendo e a gente viu Fortaleza vencendo, tá? Ou seja, dois times que o Sport poderia até ultrapassar nessa rodada, porque os dois jogavam fora de casa, tá? Era Atlético, que vinha relativamente bem no campeonato contra o Novo Horizontino, e Criciúma, o todo-poderoso Criciúma contra o Vitória. Havia até uma perspectiva na cabeça de alguns torcedores do Sport de que o clube apareceria na quarta posição Não, nessa não classificação. era um absurdo, não. Não era absurdo. Não era o mais provável também, mas não era um absurdo, tá? Até porque o Sport não venceria nenhum dos dois nos empates, né? Então correria o risco do Sport estar empatado com um deles, mas em desvantagem nos critérios de desempate. Agora, tudo tem os dois lados, já que, como foi falado no programa passado, era uma rodada de confrontos diretos para quase todos os times do campeonato, exceto para o Sport. Na hora que o Novo Horizontino vence o Atlético, o Sport abre 4 pontos em relação ao Atlético. Na hora que o Fortaleza vence o Criciúma, o Sport está a 6 pontos do G2. Tá? Volta a dialogar com o G2. E aí você vai somando outros resultados periféricos que foram interessantes para o Sport. Esse Atlético é importante destacar isso, porque o Sport estava em 10º lugar. Ou seja, ele abriu 4 pontos sobre uma colocação que ele estava há pouquíssimo tempo. E tiveram outros resultados periféricos interessantes para o Sport. O próprio empate Vila Nova e Operário foi, talvez, dos resultados mais ali ao redor dele, o melhor possível. Mas se fosse melhor, a vitória do Operário. Mas aí ele podia sair da crise, aí seria mais um time efetivamente brigando, tá? Mas talvez. Enfim, todos esses jogos, Cássio, tinham duas faces. Eu sempre sou empate, deixando claro, raramente eu vou ter uma preferência que não seja empate. Na ótica do esporte, de vez em quando lembrar, porque cada clube tem um momento. Se o Operário tivesse vencido o Vila Nova, o próximo jogo é Fortaleza e Operário. Eu preferia o empate. Eu não troco empate por nada, não. Mas aí faz com que o Fortaleza pegue um time que não... Eu sei, Cássio, mas eu não troco empate por nada, não. Empate pra mim é um ponto some dentro dessa faixa. Eu acho que até o América e o Ponto Preta olha assim, faz um empate aí, é bom. Juventude e Criciúma jogando com um empatezinho aí. Ajuda. Então, eu tô passando agora pros resultados mais periféricos, tá? Goiás e Cuiabá, o empate foi ótimo. Segurou os dois aqui. São Bernardo e Náutico, ótimo empate. Ótimo empate, tá? O que não foi ótimo, na verdade, foi a vitória do Atlético Goianiense sobre o Botafogo de São Paulo, porque o Atlético Goianiense é um perseguidor mais forte e tá ali na área de aproximação do esporte. Então a gente tem esse desenho aqui de volta do esporte ao G6 com um certo drama no jogo final, que era isso que eu estava introduzindo aqui o assunto, porque o CRB estava vencendo o Juventude. Na dividida, nessa rodada, você foi Juventude ou CRB na partida de Caxias? Não tem um empate. Não tem empate. O empate, obviamente, aí era muito melhor para todo mundo. Acho que seria melhor o Juventude. Eu também estava na linha do Juventude. E eu vou dizer por quê. A força que o CRB vem na buscada tá muito grande. Alguém tinha que podar um pouquinho as asinhas do CRB para não virar aquela avalanche, que às vezes você começa uma avalanche, como o Juventude vive, como o Criciúma viveu, e onde é que vai parar essa avalanche? Tá? O CRB tem o melhor jogador do campeonato. Um cara que ganha jogo como o Mikael. Hoje até perdeu gols, né? Não foi tão decisivo como vinha sendo. Mas eu acho que na dividida é uma coisa de cada vez. Dá pra ir administrando uma coisa de cada vez. Então, nesse jogo especificamente, eu era empate ou Juventude, mas se vence o CRB também, eu acho que a ótica que a gente traria essa análise do esporte aqui também seria uma ótica positiva. E eu vou mostrar isso no próximo slide, que é um slide sobre distâncias, tá?
a gente tem aqui o Sport reduzindo distâncias. Cássio, para o primeiro colocado. Quando acaba o turno, o Sport estava a 11 pontos do primeiro colocado. A 11 pontos do primeiro colocado. Hoje está a 7 pontos. Conseguiu encurtar nesse retorno em que o Sport é o terceiro melhor time do retorno, empatado com o segundo em pontos, né, que é o Novo Horizontino. O Sport encurtou 4 pontos em relação ao primeiro. Por que a gente não está aqui em relação ao segundo? Porque aí só foi uma variação. O Sport sempre teve essa faixa que ele está em torno ali de 6 pontos em relação ao segundo. Tá? Em relação ao terceiro, redução boa também, Cássio, pela metade, de 6 para 3 pontos. E em relação ao quarto colocado, de 5 para 2 pontos. Por que a gente marca aqui terceiro e quarto? Porque essa Série B ela tem 3 faixas de objetivo. G2, acesso direto. E o menos falado de todos, que é um bom e velho G4. Você ser terceiro ou quarto, você decide em casa o playoff com a vantagem de 2 resultados eu iguais. diria, Né? mais do que decidir em casa, sobretudo tem Os 2 resultados tem os iguais. resultados iguais. Porque queira ou não queira, meu amigo. E não é aquele Porque se você resultado... assim, ó, vou tirar o pau ímpar, na bola, tu quer bater pênalti, tu prefere chutar ou prefere escolher a barra? Se bem que hoje tira, na verdade, você faz as duas coisas. Né? Mas enfim, nesse caso, os resultados iguais, eles se sobrepõem por muito sobre ter a volta dentro de casa. E para quem é mais antigo como a gente, resultados iguais tinha uma outra definição antigamente, que era o resultado tinha que ser exatamente igual, porque o gol fora existia, né? O gol qualificado fora de casa. Agora é só ponto e saldo. Agora é o seguinte, se for 0-0 e 3-3, resultados iguais. 4-3 e 1-0, resultados iguais. Assim, somar os gols. É igualdade em pontos e saldo. Exatamente. Somar os gols, tá? Não. Basicamente. Não, primeiro ponto, é claro. Se igualar em pontos, tem que estar igualado de saldo, porque o cara pode ter 3 pontos, o TV, enfim. Somar os gols, cara. Um jogo de 180 minutos, tá? E aqui a gente tem a distância embaixo pro sétimo, tá? O Sport já teve um recorte em que ele tinha 5 pontos pro sétimo colocado. Naquele momento, em 10º lugar, só era 2 pontos. Só 2 pontos pro sexto. Pro sexto. Não, pro sétimo, no caso. Eram 2 pontos pro sétimo. Pro sétimo de todo jeito aí. Porque aqui é em relação ao sétimo. O sexto é o próprio Sport. Certo. Né? Então, ele abre 2 pontos. Não é uma margem segura, mas a gente tem uma redução de distância que encaixa no que eu falei. Quem voltar à fita dos nossos programas, voltar à fita também é um termo bem antigo, rebobinar os nossos programas. Hoje é puxar a barra, né? Puxar a barra. Para antes do jogo do Vila Nova, Cássio, eu tinha dito aqui, qual é o plano do Sport no campeonato? O plano do Sport no campeonato é utilizar essa sequência de jogos contra times de baixo para garantir uma reaproximação ao G6 e com essa reaproximação ao G6 ter mais força de mercado. Poder trazer reforços mais qualificados para a reta final do campeonato. Porque quando o Sport afundou, assustou um pouco. Você vê um Galeano, por exemplo, rejeitou muito a ideia de vir para o Sport. Tinha a liberação do Mirassol, o salário seria pago, mas ele esperou e conseguiu uma oferta da Série A e está jogando Série A pelo Remo. Acabou que foi melhor, obviamente, para Galeano. Então o Sport, cara, tinha um plano e por muito pouco o plano não foi na risca, que era se aproximar. O Sport quase fecha em sétimo. Fechar em sexto, essa sequência foi um lucro, entre aspas. Tá? O que o Sport queria era isso, cara. Tá 1 ponto. Tá no cenário que o jogador que o Sport vai procurar no mercado olha e diga assim, não, eu vou chegar aqui, tem 14, tem 12 rodadas, eu vou chegar e a gente vai ganhar aqui metade dos jogos vai subir. Ou melhor dizendo, vai pro playoff. Era isso que o Sport precisava entregar para que o mercado aceitasse propostas para jogadores que estão na Série A e que pensariam 2, 3 vezes em descer para a Série B. E aí é algo que eu acho que é importante a gente debater aqui, porque para quem está assistindo o programa inteiro, vai ver que a gente passou por isso no tema Criciúma.
O Criciúma atravessou a janela quase toda, ainda faltam 2 semanas para a janela, essa semana e mais uma. O Juventude atravessou, o Criciúma atravessou como líder. E basicamente abriu mão de contratar. Trouxe um volante, Ronald, já na abertura. Logo já estava contratado. Trouxe de volta, né? O jogador que estava no Vitória. Juventude, Goiás, que a gente acabou de passar, não são times que estão contratando. Fortaleza estava em transfer ban. Não são times que estão com uma movimentação de mercado intensa. E a do Sport, Cássio, ela pode até ser abaixo da expectativa de parte dos torcedores. Mas queira ou não queira, dentre os clubes que disputam diretamente ali a vaga no playoff, o Atlético Goianiense foi o que começou com maior volume de contratações, perdeu seu principal reforço por não ter apresentado condições físicas, que foi Terãs, mas o Sport já começa, inclusive, acho que em quantidade já está se aproximando do Atlético Goianiense, porque o Sport mexeu no seu elenco. Dalpozo até trouxe isso, né? Na coletiva dele, que ele não estava acostumado a ter tanta mudança Ele tratou como a maior reformulação nos 17 anos de carreira dele. dentro do campeonato. Essa volta do Sport ao G6, nas últimas semanas da janela aberta, fazem Atos e Cássio, dão ao Sport a possibilidade dele usar a carta que ele está guardando na manga e avisa. Ele guarda na manga, mas não é escondido, não. Ele avisa, desde antes de começar o campeonato, que ele seria um clube que mudaria de tamanho, mudaria de corpo na janela. Na verdade, gostaria de ter mudado antes. Não conseguiu, não está conseguindo Sim. pela, como você já falou N vezes, de jogadores preferirem continuar na primeira divisão e ter essa dificuldade para sair de lá, então vai até o último dia. Faltam 14 rodadas, o Sport vai nessa linha ainda vai mais 3 rodadas, tendo que esperar o time definitivo. Sim, Ou seja, Novo Horizontino, Ceará e Ponte Preta. certo. Aí acaba a janela. Ou seja, ali perto da Ponte Preta, independentemente de jogar no com a Ponte Preta, mas cá pra nós. Tem que ganhar sem... A Ponte Preta é É uma o bônus obrigação. do bônus, É uma né? obrigação. Mas até ali vai ser o limite para que cheguem reforços que possam dar uma possibilidade de um sprint. Sim. Que não houve para o Sport. Veja, a gente viu no Juventude no começo desse programa uma derrota e o resto é só bolinha verde. O Criciúma que passou 15 jogos. O Sport não passou por isso, teve N chances de conseguir isso, mas enfim, era cedendo o gol aos 45 e tal. Enfim, aí foi chegando uma peça ou outra. O William Oliveira melhorou. O melhor recorte do Sport no campeonato, Cássio, são 5 vitórias em 6 jogos. Entre a 6ª rodada e a 11ª, ele só perde do CRB. Detalhe, virou líder com isso aí. Sim. Mas isso é pouco perto do que Juventude e Criciúma já fizeram. Total. Detalhe, esses jogos vão acontecer em breve agora. O Sport vai passar... Começou exatamente agora. Foi Novo Horizontino, Ceará, Ponte, aí perde do CRB. Não, começou com Londrina. Não. Começou com o Novo Horizontino. Ah, porque você tá falando das vitórias. Não, eu tô falando a sequência de 5 vitórias em 6 jogos, que é o melhor desenho do Sport do campeonato. Ok. Novo Horizontino, Ceará, o Sport ganhou as 2, né, na ilha. Aí ganha da Ponte fora, perde do CRB Na ilha. na ilha, vence o Juventude em Caxias e vence o Náutico. Pronto. É o melhor recorde. Detalhe, não era uma tabela boa não, mas naquele momento, o Ceará daquele momento era um Isso. Ceará de primeira página ainda, do que se acreditava que ia competir. Para o Sport montar, falta pouco tempo, para montar, aproveitar, melhor dizendo, essa janela na reta final e dar uma encorpada no time, ele precisa desses 3 jogos. Ele precisa convencer o cara de que o cara não tá indo, meu irmão, tu tá indo por sacrifício. Os caras precisam de você para entrar no G6. Eu acho que para convencer essa negociação, eu disse, meu irmão, a coisa tá acontecendo. Chega lá, que é disso aqui para, em vez de ser o cara que, ó, bicho. Essa foi a missão que, em tese, foi alcançada agora, né? Sim, mas... Você teme que perca o que foi Exatamente. conseguido. São 2 jogos fora de casa, vou ver como o Sport reage. Esse jogo do Novo Horizontino muito em cima já. E o do Ceará, independentemente da fase, faz tempo que o Sport não consegue um resultado contra o Ceará. O Sport ainda é um bom mandante no campeonato. Eu já vou trazer até o próximo slide, tá? Um bom visitante. O próximo slide, Atos. Só porque a gente entrou nesse assunto, né? O Sport hoje é o 5º melhor visitante do campeonato, 48,5%. Tá? Inclusive,
é bom olhar para esse quadro aqui acima, porque esses 2 jogos vão equalizar a tabela do Sport. O Sport até aqui tem 13 jogos na Vai ilha ficar, finalmente, e 11 fora. depois de bastante tempo, vai passar a ter 13 e 13 falados. Eu discordo um pouco dessa visão de vocês de ser um fiel da balança. Essa questão do posicionamento da tabela, de estar mais dentro da competição, com uma capacidade de convencimento. Isso vai ter alguma relevância? Óbvio que vai ter. Mas eu acho que tem fatores muito maiores do que esse, tá? Questão de dinheiro, questão principalmente de coragem de colocar um contrato para um jogador desse. Sim. Porque a gente está falando aqui de um jogador prime de uma Série B. Um jogador que o torcedor do Fortaleza diga, epa, chegou ali, ó, no Sport ali, chegou fulano. O torcedor do Criciúma diga, eita, olha, esse cara aí tá chegando no Sport e o negócio tá ficando complicado. Esse tipo de jogador, eu acho que o principal fator, assim, 80% é você ter disponibilidade de chegar, venha, e você vai receber 2 anos de contrato. 1 ano e meio, 2 anos, entenda como quiser. Eu já tinha falado sobre isso já, e eu volto a repetir. Eu acho que tirando Fortaleza, em alguma situação mínima ali que ele queira, só o Sport, para mim, eu acho que está disponível ao fazer isso. E repito, eu acho que a questão da tabela não vai importar muito, não. O que vai importar, na verdade, Fred, que esteja faltando, talvez, para poder o Sport fazer de fato essa contratação, é o jogador não ter uma possibilidade melhor, que é o exemplo que você citou. O Galhardo, ele não veio para o Sport, não é porque o Sport não estava tão bem na tabela. O Sport poderia estar em terceiro lugar. Ele não viria, porque ele estava esperando a proposta chegou para ele da Série A. Eu acho que o Sport vai viver isso nos próximos 15 dias. Os jogadores que o Sport talvez tenha mapeado, que o Sport tenha mapeado, ele vai tentar uma outra situação. Não conseguiu, que é o famoso, tem um termo que o mercado usa, que é como se fosse fila de espera, que eu não estou lembrando agora, esperativa. Esperativa, é um termo muito utilizado no mercado, que é o jogador está em esperativa. Eu acho que o Sport está com esses jogadores, e esses jogadores estão em esperativa, tá? Esperando algo, uma Série A, uma situação melhor, não chegando a essa situação, e o Sport oferecendo um contrato confortável para ele, não sendo um contrato de 3 meses, que contrato de 3 meses eu acho que ninguém vem, tá? Como veio o Patrick de Paula agora, né? Mas não é aquele jogador. Não é. O É cara quantidade. Do Fortaleza não ficou com medo. O cara do Fortaleza não ficou com medo de Patrick de Paula sendo pro Sport. Então, o jogador desse nível, eu acho que passando essa expectativa de não chegando algo melhor para ele, ele acaba fechando. Isso. Lembrando que o Sport já fez acho que 7, 8 contratações nessa janela, mas também acabou tendo saídas e algumas acabaram ficando um pelo outro ou até menos do que isso, né? O Sport perdeu o Yuri Castilho e não teve nenhum jogador naquele setor, né? Esquerda ou centroavante reserva, porque Yuri Castilho era o reserva de Perotti e o titular da esquerda, tá? O Sport não trouxe ninguém, nem para reserva de Perotti, nem para a esquerda, tá? Tá jogando com o Cleison ali. Mas trouxe o Diego Hernandes, que qualificou o setor como um todo, e trouxe Juan Alano. Esse já se provou boa contratação, né? E os dois ali deram uma encorpada ofensiva no time. Mas eu considero o Sport que tá contratando muito, pô. Porque se ainda tem peças para chegar... Porque, vê, a gente compara com o Atlético Goianiense. Que foram 10, depois caiu para 9 porque Teran saiu, né? O Sport tá em 11, né? Eu acho que eu vi alguém fazendo umas contas aí. A gente pode tentar contar aqui, vamos lá. Breno, Claudinho, Kaique. 3, né? William Oliveira, 4. Aí tem o menino que vem envolvido na troca do Cruzeiro. Qual é o nome dele, Cássio? O que veio na troca com... o menino, vá, 5. 5. Murilo, 5. Juan Alano, 6. Juan Alano, 6. O goleiro já foi, né? Já foi. Juan Alano, 6. Eu tô indo pra posição. Juan Alano, 6. Dudu Teodora, 7. Diego Hernandes, 8. 8. Eu acho que tá em 8. E tem uma coisa também. A janela do Sport agora que tirou Terãs do Atlético Goianiense, ela é muito mais cara do que do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pegou muito jogador de Série C. Teve jogador até de Série D que o Atlético Goianiense trouxe. Então, veja. O Sport porque só Terãs botava 500 mil nessa
nessa comparação, né? Exato. Qual foi o jogador de Série C e Série D que o Sport Não, trouxe? nenhum. O Atlético Goianiense fez esse tipo de mercado. O Sport trouxe Breno do Fortaleza, Kaique do Remo, trouxe Claudinho do Vitória, William Oliveira. Tava onde o William Oliveira? Curitiba. William Oliveira no Curitiba, o garoto do Cruzeiro, Juan Alan do Ceará, Dudu do México e Diego Hernandes do Remo. Tá? Bem mais caro. Foi, sem dúvida. E agora, assim, a gente não citou Patrick, né? Patrick de Paula. Patrick de... É Patrick de Paula o nome, né? Patrick de Paula. É porque eu lembrei do meme que tá circulando de Netinho. Né? Netinho de Paula, né? Que ele chegou meio gordinho, né? 9, né? Então 9. Com Patrick de Paula, 9. E aí você vai ter ainda mais um volante, tá? Mais um volante, mais um ponta esquerda. Primeiro volante. Não sei se primeiro ou segundo. Mais um volante, mais um ponta esquerda, mais um centroavante e o lateral esquerdo. Porra, é muita contratação. E ainda se falha um zagueiro, mas eu acho que o zagueiro não é necessário. Tá ficando caro, viu? O zagueiro não iria, não. Veja, é muito caro. A folha do Sport hoje deve estar girando em torno de... Vou botar por baixo aqui para poder não errar. 4,5 milhões por baixo. Eu acho que é por aí também, viu? Eu vi um pessoal dizendo que era menos, mas eu acho que é por aí. Agora, Atos, foi anunciado, né? Quando o Zé Lucas saiu, que ia ser injetado 1.200.000 mais o dinheiro do Cruzeiro, né? Então, é isso mesmo. Acho que tava em 3,5 e vai pros 4,700. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que vai ser esse o... Tem uma possibilidade aí de você talvez ter um jogador que faça duas funções. Sabe o engraçado? É que a história dos 2 milhões, do dobrar a folha, 2 milhões a mais de folha, acabou acontecendo mais ou menos, né? Quando saiu o Zé Lucas, né? É porque a conversa era que dobraria mesmo se o Zé Lucas não saísse. Aí não dobraria nunca, né? Eu lembro da entrevista de Roger, quando o Roger tava aonde, meu Deus? Acho que... Eu não sei se Roger estava chegando no Atlético Goianiense ou ele estava no América. Tava no América. Que Roger falou assim, tem time aí que vai dobrar a folha. Ele estava se referindo ao Sport. Claro, né? E aqui é o seguinte, por que a gente diz de volta à realidade? É porque o Sport acabou de sair de uma sequência de jogos que não integram a realidade de uma Série B. O Sport enfrentou 3 times que estavam na zona de rebaixamento. Era pra ter saído melhor, inclusive. Pelo menos com mais um ponto, tá? O Sport enfrentou o Avaí, que era da zona de rebaixamento, em alta, em alta, jogando bem, pressionando, chateando. O Sport fez a partida muito ruim contra o Avaí. Venceu Londrina, venceu o América, né? O América é um jogo bônus aí do campeonato, mas o Sport venceu o Vila Nova também. E é isso que dá ao Sport esse retorno ao G6. Agora o campeonato volta para o normal, tá? Novo Horizontino e Ceará fora de casa. Depois tem a Ponte em casa, né? Para equalizar qualquer problema que aconteça nesses 2 jogos fora. E aí sai CRB, volta com Juventude e pega o Náutico nos aflitos. Eu vi alguns torcedores, Cássio, dizendo o seguinte: vai ser muito bom. Veja se você concorda com esse ângulo. Eu não sou tão abraçado com esse ângulo, não, mas eu tô vendo muita gente repetir isso. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, o Sport faz 5 partidas consecutivas no Nordeste. Tu acha que é minimamente relevante? Sim, minimamente, certamente. 5 jogos consecutivos no Nordeste. Veja. Bem mínimo. Eu acho sim. Por exemplo. Avião só entra contra o Ceará. CRB não vai de avião, né? Mas eu acho minimamente relevante, sim. Porque numa dessa... Não tem um Santa Catarina, não tem um Caxias, né? Numa dessa, o CRB estava jogando com 11 graus no Alfredo Jaconi. Isso. Isso aqui aí garante que isso não vai acontecer sob hipótese alguma, meio que assim, que pode ter muita chuva em algum momento, mas... E o Sport deve ter ali suas 1.000 e poucas pessoas. Não, vai ter o clássico contra no Ceará Náutico, deve colocar muita gente, no Náutico... Eu acho a tabela chata. Não, certamente não. São coisas diferentes. A pergunta era se era relevante, não era se era fácil.
Era relevante não sair do Nordeste. Se era relevante, isso não significa que era fácil. Se era relevante, eu acho que é minimamente relevante. Fácil, não acho que na hora que, Não, tem, na hora que fácil tem não um é. clássico. Tem um Ceará que não ganha lá mais de 20 anos. O CRB que não ganha mais tempo ainda, desde 2001 a 2002. O jejum ainda é maior. Contra o CRB, contra o Ceará. Juventude é o líder. Não, Juventude falta é um- muito tempo. Veja só, eu não gosto muito de falar de Juventude e Náutico, porque a gente não sabe. O Juventude vai ser um jogo duro, obviamente. O Náutico, a gente não faz a menor ideia do que será o Náutico até lá, tá? Se o Náutico vai estar desconstruído, se o Náutico vive É muito engraçado, assim, o Náutico. Cada semana é uma sensação diferente de como tá o Náutico. Já que a gente falou do jogo do Náutico, Canhão só confirmado, viu? Eu vi. só algo que às vezes vai se criando uma máxima e fica fora da realidade. Eu vejo muito torcedor do esporte que parte é greia, mas eu acho que parte eles acreditam mesmo nisso, assim, de como a fase contra o Náutico tá boa, né, ganhou os 2 últimos jogos, não, vai ser um jogo tranquilo para o Não, esporte. pelo amor de Deus, acho que não. Nunca aconteceu, nunca aconteceu em campeonatos nacionais, com ida e volta, de os 2 times ganhar os 2 jogos. É raro. Fazer 6 pontos. Nunca ganhou. Inclusive, eu vi uma estatística esses dias, em Série B e Série A, ou foi só Série B? Não, foi Série B e Série A, nos últimos 20 anos, tá 6-5, em alguns empates, né? Então, o campeonato nacional sempre teve um equilíbrio muito grande. Por Sim. isso que eu falo que na hora do clássico, a gente foi aqui, mas é clássico, bota outra coisa. Não, mas esse tá mal. Eu disse, beleza, tudo tá mal. Mas como tem uma outra coisa assim que é difícil de avaliar, que é o tal do clássico, você pesa, você coloca numa análise diferente. Nessa sequência do esporte, eu acho uma sequência média, tá, Atos? Não acho uma sequência horrorosa, não. Acho uma sequência média. Porque eu acho difícil ter na Ponte Preta ali como... eu acho que os 2 próximos jogos fora de casa são jogos de 33%. Eu chamo esses jogos desse desenho, tá? Tem o CRB também. Não, o CRB tem é porque o Juventude. É porque, na verdade, é o seguinte, eu não olho muito pros 3 depois. Eu vou em partes, sabe? Porque como vai estar o CRB? Vai cair, vai estar bem, vai estar mal? Mikael vai estar no CRB? Então, muitas perguntas que em 3... Mas você não está fazendo essa leitura agora, né? Porque geralmente quando a gente olha de outros times, a gente acaba fazendo essa... Não, mas você percebe que quase... Eu destaco muito o seguinte, Atos. Quando que a gente passou ali, a gente vai entrar, na verdade, daqui a pouco vai falar do Ceará e do Avaí, que só pegam times que estão lutando pelo acesso. O Sport não tem esse perfil. O Sport pega Ponte Preta, tá? Ceará e Náutico, que não tem hoje o perfil de serem times... O problema é a questão do clássico, né? Eu sei, Atos, eu só tô dizendo o seguinte, não são times... Porque eu só tô dizendo que eu destaco muito isso quando vai pegar, dos próximos 5 jogos, os 5 são contra os 8 primeiros. Aí você tem um recorte. O que eu quero dizer aqui é que o recorte é subjetivo. Eu acho difícil, é a história. Não tem um recorte pra gente dizer assim, o Sport vai pegar agora... Isso aí eu concordo, não é um corredor polonês. Não é um corredor polonês. Não é um corredor polonês. E detalhe, sabe uma coisa que vai ser muito marcante na tabela do Sport? Isso eu vou antecipar aqui. Depois da Ponte, o Sport só resta quantos jogos em casa? 6, né? Já jogou 13, só restam 6. Depois da Ponte, eu vou dizer aqui a lista, não em ordem, tá? De quem o Sport tem pra pegar em casa. É chato, viu? Juventude é em casa, já tá ali. Criciúma é em casa. Fortaleza é em casa. Goiás que é é a em última casa. rodada, inclusive. Goiás é em casa, tá? Aí tem a Ponte e só mais um, que é o... Atlético, eu acho. Não, o Atlético já jogou, empatou em que casa. é o... São Bernardo. Pronto, que é um visitante pesadíssimo. Vai mudar completamente a lógica dos jogos da Ilha do Retiro. Completamente. O Sport vai ter a cavalaria na Ilha do Retiro. A cavalaria mesmo. Juventude, Criciúma, Fortaleza. Aí Goiás na última rodada pode ser um jogo que esvazie completamente o peso, tá? Ninguém sabe se o Goiás vai estar brigando por alguma coisa. Mas o Goiás, é bom lembrar que em 2000 Sim, mas aí ele vinha de 6 vitórias. Era não, mas não tinha nada e foi lá e ganhou. Cássio, vê só. Pra lembrar, a gente lembra qualquer jogo, qualquer um. Mas eu não tô lembrando de qualquer... Mas eu tô lembrando de qualquer um. Tô lembrando do Goiás. Aqui, Cássio. Eu só tô especificando aqui que o Goiás, na última rodada,
É porque às vezes vocês discordam. Eu só tô dizendo que o Goiás na última rodada não dá pra ser colocado no mesmo patamar Mas de ninguém- Criciúma, Juventude e Mas Fortaleza. tu tá vendo numerando, ninguém colocou não, bicho. Não, eu não coloquei. Aí eu tirei e tu dissesse, não, mas tem que Aí você, ver que... aí você citou o Goiás na outra rodada, eu só fiz lembrar, que eu acho que a gente contextualiza aqui tudo, de vez em quando você não gostou, mas assim, contextualizou. Em 2024, tanto que você vinha de 6 vitórias, o time foi lá e ganhou. Então, assim, continuaria... É muito melhor pegar o Goiás... Em casa, inclusive. Não, Zé, é muito... aquele jogo, o Goiás jogou em casa, né? Sim, Mas eu tô dizendo, é muito melhor pegar um Goiás sem chance. Aí eu só lembrei que há 2 anos um time sem chance foi lá e ferrou o outro. Porque a cavalaria mesmo... Porque, assim, o Goiás pesa, o nome Goiás pesa, mas a cavalaria são jogos imediatos, que vão ser justamente Juventude, Criciúma e Fortaleza, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é mais específico, Atos, da tabela do Sport. Se você disser assim, diga um ponto específico da tabela. Não tem o corredor polonês, mas tem depois do jogo da Ponte, é assim, ó. Acabou o Danoninho na Ilha do Retiro. Porque o Sport vem de Cuiabá, que não ganhou. O Sport vem de Londrina, América e o próximo é Ponte, meu amigo. É uma sequência na Ilha do Retiro assim, danoninho. Danoninho. Se vencer a Ponte, vai sair com 10 de 12 dessa sequência danoninho, que era obrigatório sair com 12. E aí depois vem os indigestos. Vem os indigestos. E aí dê seu jeito. Mas a expectativa é que seja um time mais qualificado, para depender menos dos acasos do jogo. E algo que a gente falou ontem, para que a qualidade possa subverter a raiz essencial de Dalpozo de ser um time mais defensivo, tá? Vamos ver o que é que o Sport traz, mas a tônica é essa, tá? De voltar à realidade.